Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos vocês e sejam bem-vindos a mais um programa da Escola Dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Mais uma vez nós nos alegramos, pois o Senhor nos dá essa oportunidade de poder aprender um pouco mais da palavra dele. E hoje damos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 até o capítulo 7. Vamos explanar um pouco a respeito desse livro. Mas antes, claro, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de poder estar aqui na presença dEle, em comunhão, mesmo distantes, possamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui te agradecer, ó Deus, que o Senhor te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, por tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, pois só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, ó Deus, pois o Senhor nos deu mais esse dia, um dia que possamos estar na tua presença e poder te louvar e te adorar. Em nome de Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos a vida de cada um daqueles que estão necessitando do teu toque, Senhor. Que o Senhor vá ali, estenda tuas mãos, seja por problemas financeiros, de saúde, problemas familiares, sentimentais, ó Deus, espirituais, seja qual for a necessidade, que o Senhor vá ali, ó Deus, e supra essa necessidade de cada um. Em especial, ó Pai, eu quero clamar pela vida de minha mãe, que passará por uma cirurgia, pela minha esposa também, ó Deus, também passará por uma cirurgia. Senhor, estenda as tuas mãos sobre ela e faça, ó Deus, a tua vontade. Esteja orientando neste tratamento, esteja orientando os médicos, ó Deus, e que sempre possamos ter a certeza que o Senhor fará o melhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fique conosco no decorrer desse dia, desse estudo, ó Deus, que aqui venhamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações e nossas mentes, ó Deus, e que, ó Pai, o Senhor esteja me usando, ó Deus, para transmitir a Tua Palavra, em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, hoje nós entramos na lição de número 6 da nossa revista desse trimestre e o título é A Visão do Livro e dos Selos. E nós vamos estudar o Apocalipse, os capítulos 5, 6 e 7. E os objetivos da nossa lição de hoje. Conhecer a visão de João sobre o livro e os selos, adorar a Jesus por ser digno de romper os selos e abrir o livro, ilustrar e descrever a visão recebida por João, avaliar sua vida enquanto adorador, expressar a adoração de maneira individual, coletiva e pública a Jesus. E o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse capítulo 7, versículo 16. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Nesta lição, João observa quando Deus entrega um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos, ao digno Cordeiro Jesus Cristo. O Cordeiro começa a abrir os selos, um por um. À medida que cada selo é aberto, aparece uma nova visão. Vamos então estudar sobre estes selos e entender a palavra de Deus para aplicarmos em nossa vida. Primeiro, vamos falar do livro.
O título da lição fala em livro. E na época de João, os livros eram escritos em pergaminhos, isto é, pedaços de papiro ou finas peles de animais que chegavam a ter cerca de 10 metros de comprimento. E depois eles eram enrolados e selados com cera ou argila. O livro que João está vendo contém todo o relato daquilo que Deus tem reservado para o mundo. O livro selado com 7 selos nos mostra a importância do seu conteúdo. Os 7 selos estão localizados ao longo do pergaminho, de forma que à medida que cada um deles é rompido, mais desse conteúdo poderá ser lido para revelar a próxima fase do plano de Deus para o fim do mundo. Somente Cristo é digno de abrir os selos e abrir o pergaminho. Como diz em Apocalipse 5, capítulo 5, versículos do 3 ao 5. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é o leão da tribo de Judá e somente ele era digno de abrir os selos e o pergaminho. O livro, por ter vivido uma vida em perfeita obediência a Deus e por ter morrido na cruz pelos pecados do mundo e ressuscitado para mostrar seu poder e autoridade sobre o mal e a morte. A expressão raiz de Davi se refere ao fato de Jesus ser descendente da família de Davi, cumprindo deste modo a promessa do Messias expressa no Antigo Testamento. Jesus também é chamado de Cordeiro, o que simboliza Cristo como submisso à vontade do Pai. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, 6. João é convidado a olhar para o leão, mas ao olhar, ele vê um cordeiro. Cristo, o cordeiro, representa o perfeito sacrifício pelos pecados de todos. Portanto, somente ele pode nos salvar dos terríveis acontecimentos revelados no livro. Cristo, o cordeiro, venceu a maior de todas as batalhas. Ele derrotou todas as forças do mal ao morrer na cruz. O papel de Cristo, o leão, será liderar a batalha onde Satanás será finalmente derrotado. Cristo, o leão, será vitorioso por causa daquilo que Cristo, o Cordeiro, já havia feito. Nós participaremos dessa vitória, não por causa de nossos próprios esforços ou bondade, mas porque Ele prometeu a vida eterna a todos aqueles que creem nele. Os chifres mencionados no texto bíblico simbolizam força e poder. Embora Cristo seja o cordeiro sacrificial, não é de modo algum frágil. Ele foi morto, mas vive agora no poder e na força de Deus. Vamos para o estudo de cada um dos 7 selos. O primeiro selo: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2.
Cavalo aqui tem um significado simbólico, pois representa o julgamento divino sobre os pecados e a rebelião dos homens. Deus está dirigindo a história humana e até usando inimigos para alcançar os seus propósitos. Os 4 cavalos representam uma antecipação do julgamento final que ainda virá. O cavaleiro sobre o cavalo branco deve ser tomado como um símbolo do apetite insaciável da humanidade pelo poder e sua propensão à agressão. Muitos tentam associar o cavaleiro à pessoa de Cristo. Contudo, a interpretação mais aceita leva em consideração a imagem que provém do contexto histórico. Os pártios, que é um povo vizinho ao Império Romano que habitava na região do atual Irã, eram tidos como os melhores arqueiros da época e consideravam o branco sagrado. Em razão disso, é que o cavalo branco serve de símbolo do desejo humano de conquista, o que hoje chamaríamos de espírito imperialista. É esse desejo de conquista que desencadeará a saída dos demais cavaleiros e a destruição promovida por eles. O segundo selo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Este cavalo tem a mesma cor do sanguinário dragão que aparece mais tarde. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Apocalipse 12, 3. Este cavaleiro representa o dano da violência, especialmente aquela que é travada em nome do triunfo. O texto é claro para indicar que o cavalo vermelho é aquele que tira a paz da terra e leva os homens a matar uns aos outros. O cavalo branco tem a ver com conquistas imperiais de uma nação contra a outra. Aqui pode haver a imagem da guerra civil, que não era incomum na antiguidade e era o maior temor de qualquer império. O terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Este cavalo está relacionado com a escassez de alimento, que é caracterizada na imagem da balança, quando os alimentos são caros e pesados cuidadosamente. O denário era a moeda de prata que pagava o salário de um dia de um trabalhador braçal. O preço do trigo aqui é pelo menos 5 vezes o seu preço normal. A cevada era mais barata que o trigo e era o alimento dos mais pobres. Ambos faziam parte da dieta básica da população. O azeite e o vinho, por outro lado, não são essenciais e tinham valor mais elevado ainda. Assim, o cavalo preto traz grandes problemas para a maior parte da população que fica sem seus elementos básicos de alimentação, enquanto os mais ricos podem continuar desfrutando do azeite e do vinho. O contexto histórico revela uma grande fome em 92 d.C., no governo de Domiciano. O quarto selo.
Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. O cavalo amarelo personifica a morte, o Hades, o inferno, o segue, por ser a morada dos mortos. Não apenas conhece esse flagelo de antemão, como também o permite. Embora alguns possam julgar isso como inadequado ao caráter de um Deus gracioso, os cristãos, porém, creem que o Senhor tem razões para permitir que tragédias aflijam o mundo. No grego, a palavra amarelo descreve a cor característica de um cadáver ou a palidez de uma pessoa aterrorizadora. A morte trazida pelo cavalo amarelo é por motivos típicos de um tempo de guerra, quando há o sítio de uma cidade, ou seja, a espada, a fome, a praga e os animais selvagens. Contudo, a morte tem permissão para agir dentro de limites estabelecidos por Deus e nada mais que isso. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Esse altar aqui mencionado representa o altar dos sacrifícios que estava situado no templo, onde os animais eram sacrificados para expiação dos pecados. Em vez do sangue dos animais na base do altar, João viu as almas dos mártires que haviam morrido por ter pregado as boas novas. Foi dito a estes mártires que outros ainda dariam sua vida pela crença em Cristo. Perante a guerra, fome, perseguição e morte, os cristãos serão convocados a defender firmemente aquilo em que acreditam. Somente aqueles que suportarem até o fim serão recompensados por Deus. Os mártires estavam ansiosos para que Deus trouxesse justiça à terra, mas foi-lhes dito que deveriam aguardar. Aqueles que morrerem por sua fé não serão esquecidos, ao contrário, serão escolhidos por Ele para receber honrarias especiais. A justiça tem um tempo para acontecer, que é o momento em que o número de mártires se completar. A vestidura branca mencionada aqui representa a vida eterna. Vamos para o sexto selo. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas.
Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 6, versículos de 12 a 17. Este selo transporta o cenário para o mundo físico. Os 5 primeiros julgamentos foram dirigidos a áreas específicas, mas este último é universal. Todos ficarão apavorados quando a própria terra começar a tremer. Todos os seres humanos, grandes e pequenos, ficarão aterrorizados perante a visão de Deus sentado em seu trono e invocarão as montanhas para que caiam sobre eles, a fim de não ter que enfrentar o julgamento do Cordeiro. Esse quadro tão vívido não tinha intenção de amedrontar os crentes, pois para eles o Cordeiro é um amável Salvador. Mas aqueles reis, governantes, generais e demais pessoas poderosas que haviam previamente mostrado não temer a Deus e arrogantemente ostentavam sua descrença, descobrirão que estavam errados e, nesse dia, enfrentarão a ira divina. Ninguém que tenha rejeitado a Deus poderá sobreviver ao dia da sua ira, mas aqueles que pertencem a Cristo receberão recompensas em lugar de castigo. E vamos para o último selo, o 7º selo. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Apocalipse 8, 1 a 6. Quando o 7º selo é aberto, são revelados os juízos das 7 trombetas. O último selo é seguido pelo silêncio. Nas Escrituras, o silêncio acontece como indicativo da presença do Todo-Poderoso e seu propósito de agir. Por consequente, o silêncio descreve a atitude de suspense e tremor dos habitantes celestes ante a expectativa do desencadeamento dos juízos de Deus que se seguirão. A visão dos 144 mil que recebem o selo do Deus que vive representa todos os salvos sem distinção de raça e nações. Ou seja, esse número, 144 mil, é apenas simbólico. Ele representa todos aqueles que recebem o selo do Deus que vive. Ele representa todos os salvos, sem distinção de raça e nações. Ele representa a mim, ele representa a você que aceitou o Senhor Jesus. Então ele não faz distinção, não importa qual seja a raça, qual a nação que você pertença. Esses 144 mil representa todos aqueles que são salvos
por meio e através de Jesus Cristo. As suas vestes são brancas, representam pureza, e as palmas nas mãos, a vitória dos salvos. O Cordeiro pagou o preço da redenção pelo seu sacrifício lá no Calvário. Agora ele está ressuscitado. É o bom pastor que cuida do seu rebanho, conforme está escrito em João, capítulo 10. Concluindo, amor à palavra pauta a vida do crente que deseja ser fiel. Todos os crentes em Cristo têm o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Isso garante a mim, a você, isso garante ao crente ser propriedade de Deus e segurança de subsistir no dia do juízo. Os fatos e acontecimentos estão presentes no mundo. Não há como escapar, mas o crente tem a certeza da soberania de Deus, guiando toda a história ao fim que Ele planejou. E o que é que nós temos? A oração dos santos sobem aos céus e provocam o juízo divino. O dia do juízo final se aproxima, mas enquanto Jesus não vem, hoje é dia de assumir um compromisso com Cristo. A igreja tem a missão de dar testemunho da sua fé para que as pessoas se voltem para Deus e encontrem o perdão. Mesmo que o crente sofra perseguição, pobreza, espada, fome e até a própria morte, ele sabe que o Senhor está presente até que tudo seja consumado. Você tem essa certeza? Você tem certeza da sua salvação? Você já fez um compromisso com o Senhor? Para que no dia desse juízo tenhamos essa certeza. Então eu convido você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda não foi selado com o selo do nosso Senhor, com o selo do Espírito Santo, eu convido você a fazer agora um compromisso com Deus, fazer um compromisso com Ele. E eu quero orar por você, que você que quer fazer esse compromisso, e quero orar também uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus, porque é Ele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, vou orar por você. Se você fez esse compromisso com Deus nesse momento, de entregar a sua vida a Ele, andar nos caminhos dEle, coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus. Sela-me com o selo do Teu Espírito Santo e lava-me completamente, ó Deus, através do Teu sangue. O Senhor deu o Teu Filho Jesus para morrer em meu lugar. E hoje eu quero fazer este compromisso com o Senhor. Eu quero, ó Deus, ter a certeza que no dia do juízo eu terei a vitória junto a Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos a cada um dessas pessoas que fizeram compromisso com o Senhor neste momento. Ó Pai, que eles sejam dignos de receber, ó Deus, também essa salvação, e que cada um de nós, ó Deus, possamos estender as mãos a cada um nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero aqui Te louvar e Te adorar, ó Deus, pois o Senhor Jesus foi morto, mas ressuscitou, e Ele é o único digno de abrir os selos, ó Pai. Como é bom, ó Deus, saber que temos essa certeza de poder estar com o Senhor, ó Deus. Tudo isso que foi falado nesse estudo, para muitos pode ser, ó Deus,
momento de desespero, momento de medo, mas para nós, ó Deus, é um momento de grande alegria, porque é neste momento que o Senhor Jesus triunfará sobre todo o mal. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor fica conosco e nos dê uma noite, um dia, ó Deus, na Tua presença, e logo mais à noite possamos estar, ó Deus, louvando e adorando o Teu nome no culto de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Então, meus queridos, agora eu quero fazer um desafio a cada um. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus e que Ele voltará e triunfará sobre todas as obras do inimigo? Se você crê nisso, eu te faço um desafio neste momento. Você que tem redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, seja qual for a sua rede social, eu te desafio a postar uma frase, uma simples frase de louvor e de adoração ao nosso Deus nessas redes sociais, através dos seus stories, através dos seus status. Faça isso. Poste uma frase de louvor e adoração ao nosso Deus. Pode ser um versículo. Explique um pouco esse versículo. Faça um comentário sobre este versículo. Esse é um desafio para você, para cada um nesse dia. E agora, meus irmãos, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados dEle e da proteção dEle. E te convido também, para você que é aqui de Itaberaí, estar conosco hoje, às 19h30, no templo da Primeira Igreja Batista aqui em Itaberaí, onde estaremos fazendo um culto presencial de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas se você, por algum motivo, não pode estar lá conosco hoje, talvez você é de outra cidade, de outro estado, até mesmo de outro país, eu convido você a participar conosco também. Estaremos fazendo a transmissão através de nossas redes sociais, no YouTube, na minha página pessoal do YouTube, na página da nossa igreja, que estará aqui abaixo nos comentários, o link, o endereço para vocês participarem deste culto ao nosso Deus, de onde você estiver. Entre lá, faça o seu pedido de oração, pode deixar o seu pedido de oração aqui, que estaremos orando por cada um. E eu me despeço de vocês com a oração, com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Jesus.